Olá a todas e a todos vocês, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa Análise de Conjuntura, aqui com o professor Fabiano Kenji, nesse 14º episódio, da nossa primeira temporada de 2021, tá certo? Que está sendo gravado aqui no dia 24 de maio. Tá? E sempre fazendo aquela mensagem inicial, que caso vocês gostem desse vídeo, lembre-se de curtir e compartilhar ele, para ajudar tanto na divulgação desse vídeo quanto na divulgação do canal. E o tema do nosso episódio de hoje vai ser sobre um tema que é recorrente aqui nos nossos episódios da análise de conjuntura. Eu já levantei mais de uma vez, tá certo? Que a impunidade é um dos principais fatores que leva à normalização das bizarrices aqui no Brasil. Tá certo? Eu já falei que historicamente, por exemplo, a impunidade ou o racismo é um dos principais fatores que permitiu a normalização do racismo no Brasil. Que a impunidade ao machismo também é um dos principais fatores que levou à normalização do machismo no Brasil. E repetindo esse padrão agora mais recente aqui no Brasil, está tendo também que a normalização dos movimentos negacionistas, tá certo? Bom, e o descaso com a pandemia, que está levando à normalização do genocídio no Brasil. Certo? Começar a se aceitar como se fosse normal você ter mais de quase 450 mil mortes por coronavírus no Brasil. Tá certo? E, de novo, continua esse padrão de impunidade aos negacionistas, que estão levando de novo a consequências cada vez mais graves no Brasil. Que é o que se percebe, por exemplo, na CPI do genocídio, onde se deu impunidade à principal tática dos negacionistas, que é a mentira descarada. Tá certo? Bom, porque aí você começou com o depoimento do Fábio Weingarten, que foi secretário de Comunicação do Planalto, tá certo? Em que ele, em seu depoimento, ele falou lá com uma entrevista que ele tinha dado à Veja, que ele tinha falado lá que o Ministério da Saúde foi incompetente e negligente na compra das vacinas, um testemunho dele, na entrevista na Veja, seria falso. Ele nunca falou isso, tá certo? Mas acontece que a Veja, no mesmo dia, ainda mesmo durante o depoimento, a Veja já divulgou o áudio da entrevista, mostrando que o Weingarten falou mesmo essas palavras. Então ele mentiu descaradamente na CPI, foi pego em flagrante. Situação que pode levar à prisão em um depoimento numa CPI. E foi o que o relator Renan Calheiros solicitou. Ele pediu a prisão do Weingarten, mas infelizmente o presidente da CPI, o Omar Aziz, tá certo? Decidiu deixar ele sair numa boa, falar que não é carrasco, tá certo? Bom, e também para tentar se justificar dessa covardia, aí ele tenta falar lá que não, é que na verdade isso aí é uma estratégia bem elaborada do Bolsonaro, que ele estava querendo usar a prisão do Weingarten como argumento para a tática do Bolsonaro. Pura lorota. Porque aqueles que conhecem todo o comportamento do bolsonarismo, tá certo? Todos os últimos anos, sabem que o bolsonarismo nunca utilizou uma estratégia bem elaborada. É simplesmente fazer os abusos à luz do dia, às claras, tá certo? Bom, para pegar a inércia das instituições, que depois deixa passar numa boa, e quando vê que deixa passar numa boa, eles continuam aumentando os abusos. Tá certo? Isso se percebe dentro da CPI do genocídio, tá certo? Onde, depois que deu esse libera geral na mentira, você teve lá o depoimento do Ernesto Araújo, ex-chanceler lá do governo Bolsonaro, que sempre deu declarações públicas, tá certo? Frente de câmeras, bem abertas, xingando a China, e vai lá na CPI e fala que nunca ofendeu a China, tá certo? Bom, ele que já soltou declarações do coronavírus, querendo entender que é a China que teria fabricado o coronavírus, por exemplo, certo? Bom, e a estratégia da mentira, do negacionismo, que continua, que foi repetido ainda com uma escala ainda maior por Eduardo Pazuello, o general da saúde, que não sabe nada sobre saúde, mesmo assim ficou no comando lá do Ministério da Saúde. Bom,
onde, né, claro, ele ganhou também uma proteção lá do STF, né, tá certo? O habeas corpus do STF, tá? Onde ele tinha ganhado o direito de ficar em silêncio, tá certo? Mas como todo aliado do bolsonarismo, né, tá certo, desbocado, tá? Ele não conseguiu se impedir de ficar falando lá as mentiras dele no depoimento, tá? Onde, né, nesse depoimento que durou 2 dias, tá? Foi dado em 2 dias, ele já foi detectado cerca de 15 mentiras óbvias, né, que foram dadas no depoimento do Pazuello, tá? Como são tantas mentiras, tá? Infelizmente não vou poder passar todas elas aqui, tá? Porque senão ia tomar muito tempo do vídeo, tá? Mas vou passar, por exemplo, 2 bem óbvias, tá? Para falar como foi a cara de pau do Pazuello, né? Onde primeiro ele chegou a afirmar, por exemplo, né, que teve aquele escândalo do aplicativo Tratikov, né, que foi um aplicativo do Ministério da Saúde, que foi lançado, né, tá certo? E fazia o charlatanismo de receitar cloroquina, hidroxicloroquina, ivermectina, tá? Aqueles remédios que já sabe que não funcionam contra o coronavírus, mas receita lá para qualquer pessoa que for pedir lá, tá? Se for por um sintoma parecido com o coronavírus, já receita lá cloroquina e ivermectina, tá? Independente da idade, tá? Podia ser criança, podia ser gestante, tá? Estava lá receitando hidroxicloroquina, tá? E o Pazuello vai lá e fala que não, mas aí esse problema com o aplicativo foi porque um hacker invadiu o sistema do Ministério da Saúde e acabou fazendo o lançamento precoce do aplicativo, né? Tá certo? Bom, só que o problema é que você tem as fotos, você tem todo o evento, né? Tá certo? Em que o Pazuello fez o evento de lançamento do aplicativo, lançamento formal do aplicativo, que foi transmitido pela TV Brasil com pompa, né? Falando que já estava à disposição, né? Tá certo? Então, de novo, a mentira óbvia, né? Coisa que se repete também, tá? Essa até foi mais clara ainda quando ele falou, né? Teve que justificar sobre os atrasos na compra de vacinas pelo Ministério da Saúde, no caso da Pfizer, né? Da Pfizer, né? Tá certo? Onde o Pazuello falou que, né, tá certo, que os órgãos de controle e fiscalização, como o TCU, eles não recomendaram a assinatura do acordo, né? Tá certo? Citando lá o TCU, né, o Tribunal de Contas da União, tá? Aí naquele mesmo dia, tá, ainda no mesmo depoimento, o TCU já emitiu a nota, né, desmentindo o Pazuello e falou que eles nunca emitiram nenhum parecer contrário ao contrato, né? Tá certo? Bom, que foi falar lá na audiência, tá? E o Pazuello teve que fazer aquela saída pela tangente, né? Tá certo? Porque depois que foi descoberta a mentira dele, falou: opa, foi mal, né? Eu não quis falar TCU, eu quis falar AGU, Advocacia Geral da União, né? Aquela velha tática dos negacionistas que fala mentira, quando viu que a mentira é descoberta, tenta sair pela tangente, né? Tá certo? Bem lá no improviso, né? Tá certo? E assim foi dada essas impunidades, a tática da mentira, do negacionismo, né? Tá certo? Bom, que, como eu falei, acaba levando a consequências graves no combate à pandemia, né? Tá certo? A gente vai falar daqui a pouco de novo, tá? Que temos que falar também outra impunidade, que é mais óbvia ainda, tá? Foi o tema recorrente do nosso programa, que é a impunidade também as atitudes negacionistas do Bolsonaro, tá? Principalmente quando ele faz lá os eventos dele incentivando aglomeração, tá? Sem máscara, coisa que ele fez durante todo o ano passado de forma impune, tá? Desde o começo do ano, tá? Aí no meio do ano também, tá? Inclusive abraçando crianças, tá? E também no final do ano de 2020 e continuou no início desse ano, tudo de forma impune, tá? Aí só deu uma recuadinha quando você teve lá a elegibilidade do Lula voltando à tona, né? Tá certo que ele fez lá, Lula fez um discurso contra o negacionismo do Bolsonaro, e o Bolsonaro fez lá uma coletiva com máscara, né? Mas foi só temporário, né? Porque em seguida, depois, como ele começa a ficar acuado, né, com as apurações da CPI do genocídio, né? Como ele percebe também que as pesquisas estão ficando piores para ele, que está perdendo, tá aumentando a reprovação o nome dele, tá? E também as pesquisas eleitorais já está começando a perder feio para o ex-presidente Lula, né? Tá certo? Então ele começa a voltar a sua estratégia de percorrer o país incentivando a aglomeração sem máscara de novo, né? Tá certo?
Bom, porque ele quer manter a sua base de horda de fanáticos trogloditas, né, tá certo? Que obedecem cegamente, né, tá certo, às orientações do Bolsonaro, né, tá certo? E são medidas que são atitudes de aliança ao vírus e contra o país, né, tá certo? Bom, isso se repetiu inclusive, né, aqui no estado do Tocantins, tá, onde você teve lá que Bolsonaro, tá certo? Ele faz lá um evento, em passagem, né, tá certo? Pelo aeroporto de Palmas, que é a capital do Tocantins, tá certo? Bom, aí teve uma pausa na viagem dele, para um pouquinho no aeroporto de Palmas, tá? Então ele resolveu sair, né, do aeroporto lá, fazer lá mais um evento de aglomeração sem máscara com os participantes ali, né? Os seus apoiadores estavam no local, tá? Certo? De novo, né? Então aqui, inclusive aqui no estado do Tocantins, né? Tá certo? Né? E das autoridades aqui locais continua essa impunidade, né? Tá certo? A essa atitude criminosa do Bolsonaro, porque está indo contra o decreto que tem no estado de obrigação de usar máscara, tá? E de evitar aglomeração, tá? Mas as autoridades locais continua essa impunidade também, porque aí o máximo que você teve de crítica foi da prefeita de Palmas, Cíntia Ribeiro, né? Que não é exatamente uma crítica, ela fez uma crítica genérica contra a aglomeração, tá? Mas sem citar em um momento o nome do Bolsonaro, sem nem citar em nenhum momento o episódio do aeroporto de Palmas, né? Embora tinha sido nesse episódio que fez ela escrever essa notinha no Twitter, né? Tá certo? De novo, aquela lenga-lenga, ela quer fazer a pose de responsável, mas ainda quer agradar o Bolsonaro, né? Tá certo? Bom, e o que se esperar então do governador do Tocantins, Mauro Carlesse, né? Tá bom? Do PSL, né? Tá certo? Aí ele estava lá todo feliz, né? Inclusive foi flagrado em uma foto lá no aeroporto do lado do Bolsonaro, tá? Também sem máscara, também sem respeitar distanciamento social, tá? Ou seja, ele está desobedecendo o próprio decreto dele, né? Tá certo? De não poder, ser obrigado a usar máscara e respeitar distanciamento social, né? Tá certo? Para vocês verem que das autoridades locais do Tocantins, que, como falei, várias críticas que eu fiz nesse programa aqui nos últimos, desde o ano passado, tá? Porque só faz essa política de fazer lockdown meia boca, tá certo? Bom, tá certo? Depois já volta, reabre o comércio, depois lockdown meia boca, reabre o comércio, tá certo? Então você vê que na verdade é só a brincadeira de fazer pose de ser responsável, tá certo? Mas a lógica continua sendo a do puxa-saquismo, tá certo? Principalmente no caso do Mauro Carlesse, que recentemente ele fez não só uma reabertura a mais do comércio aqui em Tocantins, como ele também não autorizou as aulas presenciais do estado, e também recentemente ele sancionou, né, uma lei lá tornando a aula presencial serviço essencial aqui no estado, né, obrigando os profissionais de educação a dar aula presencial mesmo que a pandemia fique cada vez mais grave no estado, tá certo? Para mostrar que a lógica do Mauro Carlesse não é pelo bem-estar dos tocantinenses, mas sim pelo puxa-saquismo, né? Tá certo? Tática do puxa-saquismo a Bolsonaro, esperando ganhar de volta, né? Ganhar de volta recursos e apoio ao seu projeto político pessoal. Mas felizmente essa impunidade a Bolsonaro que teve aqui no Tocantins não se repetiu no estado do Maranhão, né? Foi o estado então que o Bolsonaro também fez lá o seu movimento de incentivar a aglomeração sem máscara, tá? Mas dessa vez o governo do Maranhão veio por meio da Superintendência de Vigilância Sanitária, tá? A autuação, tá certo? Bom, contra Bolsonaro, tá? Ele vai ter que responder agora posteriormente, pode ser uma multa de R$2.000 a R$1,5 milhão de reais, né? Mas já é alguma coisa, né? Tá certo? Bom, então finalmente foi feita uma ação concreta, embora com mais de um ano de atraso, infelizmente ainda é pouco, né? Porque devido a todo esse tempo de impunidade às ações de Bolsonaro, tá certo? Bom, aliado agora com essa impunidade que teve as mentiras na CPI, tá? Bom, isso levou então se faz os bolsonaristas ganharem moral, né? Para chamar lá o evento que teve no Rio, né? No Rio de Janeiro, certo? No final de semana em que Bolsonaro chamou lá uma manifestação com motoqueiros da extrema direita, tá certo? Bom, que apoiam o fanatismo do Bolsonaro, tá?
tá certo? A participar de novo de um evento lá, de novo, com aglomeração, sem máscara, tá certo? Bom, pois você percebe, inclusive na foto que foi tirada lá, você percebe até do pessoal presente lá, faz questão de mostrar que está sem máscara, né? Tá certo? Faz questão de mostrar que está aglomerando, né? Tá certo? Bom, de novo, é resultado de toda essa impunidade que teve, tá? Todas as ações do Bolsonaro. Tá? A pessoa fica cada vez mais abusada, acho que pode ser cada vez mais, forma mais descarada, tá certo? Essa propaganda a favor do vírus e contra o Brasil, tá certo? Tudo bando de marombado, tá? Não tá nem aí se vai transmitir a doença para algum velhinho morrer, tá? Acho que eles não se importam, tá? Pode estar transmitindo a doença para algum familiar morrer, eles não se importam, tá? Porque essa aqui é o risco mais grave do vírus. Eu sempre repito sempre nos meus vídeos aqui, né? Toda vez que você pega o vírus, você tem o risco de morrer, você tem que tomar cuidado, mas o risco maior de você passar para outra pessoa morrer, né? Tá certo? E é isso que você percebe então nesse comportamento dos negacionistas, né? Certo? É a falta de consideração pelo próximo, né? Tá certo? E, né, isso junta também com a impunidade que teve lá nas mentiras da CPI, porque dentro desse mesmo evento você teve a participação do Pazuello, né? Que no depoimento da CPI tinha falado lá que não, que toda a gestão dele no Ministério da Saúde foi falar a favor da obrigatoriedade de máscara, que tem que respeitar o distanciamento social, né? Mas menos de 2 dias depois aparece lá no evento, está de novo lá, né, sem máscara e aglomerando, né? Porque é isso que dá quando se dá impunidade, tá, aos negacionistas, a mentira dos negacionistas, tá? Se você bate em cima, eles são covardes e recuam para trás, como já aconteceu várias vezes. Mas quando você dá liberdade, eles ficam cada vez mais abusados, né? Tá certo? É isso que aconteceu nesse evento, tá? Então, consequência dessa impunidade, tá, as ações descaradas dos negacionistas, que eles ficam cada vez mais abusados, certo? Bom, isso gera uma outra consequência também, que é, tá, na necessidade de passar a mensagem à população, tá, da importância nesse momento de usar máscara e de não fazer aglomeração, porque aquela que vai a questão do exemplo vem de cima, tá? Então não adianta a gente, as autoridades aqui, meia boca do Tocantins, que fica falando lá, respeitar isolamento social, respeitar, mas você vê que na prática eles não respeitam. Fica lá que nem o Mauro Carlesse, né? O próprio Mauro Carlesse não respeita o uso de máscara, o próprio Mauro Carlesse não está respeitando a necessidade de distanciamento social, tá certo? Bom, e então a população também não vai respeitar, tá? Mesmo nesse momento grave do país, que estamos em risco de subir agora para uma terceira onda da pandemia, né? E está chegando agora a variante indiana do vírus aqui no Brasil, que é outro país lá que também é negacionista, né? Então estamos tendo um ping-pong aqui de variantes aqui entre Brasil e Índia, né? Tá certo? Bom, então tem o Brasil com a variante do Brasil, aí veio agora a variante da Índia, tá certo? Então estamos com risco de subir uma terceira onda, tá? E por causa de todo esse circo que foi armado, tá? Aí você começa a ter também a desobediência lá da população que não entende a gravidade do problema. Tá certo? Tanto que tem aqui mesmo em Gurupi, Tocantins, tá? Aí foi flagrado lá, só esse final de semana, 12 festas clandestinas, tá certo? Onde uma delas já tinha aglomeração de mais de 500 pessoas, tá certo? Bom, porque como você vai conseguir fazer a população obedecer se do andar de cima, lá o exemplo de cima não respeita também, tá bom, tá certo? Tá certo? Então, todos os elementos que apontam, de novo, a questão da impunidade. Tá certo? Enquanto Bolsonaro não for punido de vez por todas essas ações que ele está fazendo, né, a favor de vírus e contra o Brasil, tá certo? As medidas de proteção contra o coronavírus, as medidas de contenção do coronavírus, elas vão sempre ter problemas, né? Bom, tá certo? E também a impunidade da mentira, tá? Que deixou lá o Pazuello mentir à vontade, sair numa boa, também deu ele agora moral para sair lá, né, incentivando lá os movimentos, de novo, tá, negacionistas, a favor do vírus, contra o Brasil, pedindo intervenção militar. Tá certo? Bom, tá. Só que dessa vez ele voltou a ser convocado de novo na CPI. Aí vamos ver se o Omar Aziz vai continuar
fazendo a covardia de sempre ou se ele vai tomar de vez a atitude que é demandada no papel que ele está na CPI neste momento. Então, com isso, nós encerramos nossa apresentação de hoje. Sempre passando aquela mensagem final também, que caso seja de interesse de vocês podem fazer a inscrição no canal, clicando no botão redondo que vai aparecer na lateral do vídeo, bem no finalzinho. Então aqui agradeço a atenção de todos vocês, e nos veremos de novo na semana que vem.